Bom, então agora é hora de colocar a mão na massa pra gente começar a fazer a cabeça da nossa personagem aqui desse módulo. Antes de tudo, eu quero que você faça meio que um checklist aí pra ver se você já tem tudo até aqui pronto pra gente conseguir passar para as próximas aulas sem problema. Então, até aqui a gente já tem a nossa cabeça que a gente fez na aula passada, né? E eu vou falar especificamente dela daqui a pouquinho. Você tem que ter os olhos prontos também. Seus olhos têm que estar curados para você conseguir fazer a sua cabeça acompanhando as aulas daqui para frente. A sua massa tem que estar também já condicionada, de preferência a quantidade completa para você fazer toda a caricatura, porque aí você não corre o risco de ter variações de tonalidade, né? Na hora de pintar lá no final vai fazer diferença. E um suportezinho aqui, né, pra gente segurar a nossa cabeça, porque a gente evita ficar em contato com a massa. E, é claro, as nossas referências. A gente fez a cabeça do esqueleto na aula passada, né? E é importante que o tamanho da sua cabeça, ela seja compatível com o tamanho da modelagem que você vai fazer, né? Aqui no nosso caso. Ela tem que ser menor, né, do que a área da nossa cabeça, porque a gente vai preencher com a massa. E aí, se a gente precisar variar nessa quantidade aí, a gente faz com a massa. Então, você, quando for fazer a cabeça, certifique-se de que ela tem um tamanho menor do que a área total da cabeça que a gente vai modelar, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer aqui um suporte para eu conseguir segurar a minha cabeça, né? E não ficar pegando direto na massa. Aí eu pego aqui a minha massa condicionada e eu vou fazer aquela primeira camadinha, né? É a primeira blocagem de todas quando a gente faz na cabeça. E essa parte é muito importante que você siga religiosamente o que você vai ver aqui, porque se você não fizer dessa forma, é muito capaz que a sua modelagem da cabeça desande, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O que é importante? A gente vai fazer essa primeira blocagem, na verdade, a gente vai encapar, né, essa cabeça, essa base de alumínio, esse miolo de alumínio aqui, a gente vai encapar ele com a massa. Então é isso que eu vou fazer. Eu pego aqui um pedacinho de massa condicionada. Faço uma bolinha. Eu vou apertar essa bolinha. Eu posso abrir ela também aqui com meu rolinho. Eu vou deixar ela com mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos, talvez, de 1 centímetro aqui de espessura. Então aqui, um pouquinho menos de 1 centímetro de espessura. Eu abro aqui a massa. Eu me certifico aqui que a superfície está bem lisinha, né? A minha massa está toda homogênea. E eu venho aqui e envolvo aqui a minha cabeça. Começo aqui pela parte da frente e aí depois eu faço também a parte de trás. É importante que eu aperte bem para essa massa aderir bem aqui na minha cabeça, não ficar com bolha. Eu bloco ela bem apertadinha. Vou envolvendo aqui a minha cabeça. E aí eu bloco aqui também a parte de trás. Eu não boto um montão de massa, por isso que eu faço em 2 até às vezes 3 etapas essa blocagem, que é para eu ter certeza que a minha massa tá aderindo bem direitinho aqui na minha base de alumínio, porque senão ela cria ar e vai sambar depois. Ó, aqui criou uma bolinha de ar. Então eu aperto, não deixo entrar ar aqui no meio.
O objetivo na hora de fazer essa primeira blocagem da cabeça é acertar o formato, né? Lembra que na aula teórica eu falei bastante da forma do crânio, como que é que as formas geométricas que compõem a cabeça? É isso que você tem que visualizar agora, né? Então você vai adicionando massa para justamente chegar naquele formato certo da cabeça. Você tem que começar com o formato certo. Se você começa a sua cabeça já com um formato errado, o resto da sua modelagem não vai dar certo. Então aqui já com a quantidade de massa, né, já coloquei a quantidade de massa que eu acho ideal, eu vou alisando, né, tirando as marcas aqui e chegando no formato ideal da minha cabeça. Posso passar aqui já um pouquinho de álcool para ajudar. Aqui eu já vou deixando o formato certo da minha cabeça, ó. Eu já deixo aqui a linha do meu queixo, né? Já faço ele aqui. Né? O maxilar aqui. Aqui, onde começa a nuca, né? Então acho que essas são as partes mais importantes para eu começar a encontrar o formato certo da minha cabeça. É a nuca aqui, né? É onde a gente viu ali a parte é a caixa, né, craniana, o cérebro tá aqui dentro. Então eu identifico aqui essa parte. E onde seria a mandíbula aqui, ó. Eu já começo a definir dos dois lados, e aqui eu deixo ele retinho, que vai ser onde vai ser meio que o queixo e tal. Que eu já posso começar a identificar aqui a minha cabeça, né? Aqui a caixa craniana, a nuca vem aqui, né? E a mandíbula, o maxilar. Deixo então o formato certinho, que é assim que eu vou deixar a minha massa descansar. Eu às vezes deixo de um dia para o outro de verdade, porque esse descansado aqui faz toda a diferença na hora que eu vou começar a modelar. Porque se eu percebo que a massa tá mole, quando eu começo a adicionar massa, né, por cima, começo a fazer a segunda blocagem, isso vai desandar e não é o que eu quero. Então eu deixo descansar mesmo, tipo, um dia para o outro, às vezes o mínimo. Então, ó, deixa aqui a sua cabeça, um esboço bem feitinho. A gente vai deixar descansando aí por pelo menos um dia. Se você não tiver como, faz de manhã e modela no período da tarde, mas o ideal é deixar de um dia para o outro. E aí você pode também, se você não conseguir deixar de um dia para o outro, coloca na geladeira que ele vai ficar mais durinho. Então agora eu quero ver como ficou a sua cabeça aí, a primeira blocagem da sua cabeça. Tira uma foto dela, posta lá no grupo, porque cada passo que você efetua corretamente é mais chance da sua caricatura lá no final dar certo.